Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre fluxograma, mas antes, como sempre, vamos à nossa revisão. Nas aulas passadas, nós vimos que algoritmo é uma sequência de comandos para se realizar uma função específica, que as estruturas de condição servem para direcionar o fluxo dos comandos dentro do algoritmo, que as estruturas de repetição servem para repetir um bloco de comandos de acordo com uma condição, e que programação, basicamente, é saber como combinar essas estruturas. Só que desde o início, nós falamos apenas sobre como escrever um algoritmo. Porém, existe uma ferramenta que ajuda você a desenhar um algoritmo. E essa ferramenta é o fluxograma. Como o próprio nome diz, fluxograma é um diagrama de fluxo. É uma representação gráfica de um processo. E como vimos até agora, algoritmo é exatamente isso. Um fluxo de ações executadas de forma sequencial para realizar uma tarefa específica. Esses são os símbolos do fluxograma que normalmente usamos para desenhar um algoritmo. Terminação, esse símbolo representa o início ou o fim do fluxo. Processo, esse símbolo representa uma ação, no nosso caso um comando. Decisão, esse símbolo representa uma condição, ou seja, um se ou um caso. E seta, esse símbolo conecta os demais símbolos mostrando qual é o fluxo das ações. Existem muitos outros símbolos que podemos usar, alguns bem úteis dependendo do cenário, mas neste momento nós iremos usar apenas esses. Lá na frente, bem lá na frente, nós iremos falar de um outro diagrama chamado diagrama de atividades. O diagrama de atividades é um tipo de fluxograma específico para o desenvolvimento de software. Mas, Pistola, por que você já não ensina o diagrama de atividades? Bem, como dizia minha mãe, por que não? Eu vou falar sobre diagrama de atividades quando for para falar sobre diagrama de atividades. Nessa aula, nós iremos falar sobre fluxograma. Para começar, vamos desenhar um fluxograma básico para vocês entenderem como cada símbolo funciona. Primeiro, nós colocamos uma terminação com o rótulo início. Depois, colocamos uma tarefa com uma descrição curta do que ela faz. Então, colocamos uma seta conectando esses dois símbolos. Assim, nós definimos que a primeira tarefa a ser executada após o início é pegar o martelo. Em seguida, mais uma tarefa, mirar o prego. Depois, outra tarefa, martelar o prego. E, por fim, uma terminação com rótulo fim. Essa é a primeira versão do fluxograma para o algoritmo martelar. Eu resolvi fazer dessa maneira para você entender como o fluxograma pode te ajudar a escrever algoritmos. Porque a partir desse rascunho, a gente vai melhorando o algoritmo de acordo com os cenários que vamos identificando. Já sabemos que é preciso ter um prego antes de martelar. Por isso, iremos adicionar uma decisão antes de mirar o prego. A validação será: prego fora da madeira? Se sim, então segue o fluxo normal. Se não, vai direto para o fim. Olhando para essa segunda versão, a gente vê que está faltando a repetição. Lembra que eu disse que o enquanto é um se que se repete? Então, isso vai ficar mais claro agora. Nós temos um se que verifica se o prego está fora da madeira. Porém, quando chega no final do bloco, ele não está retornando para a validação. Assim, o que temos que fazer é alterar esse fluxo
fazendo com que ele retorne para a validação. Agora, nós temos uma repetição, pois ao final do comando martelar o prego, o fluxo retorna para a condição. Daí, enquanto essa condição for válida, os comandos serão executados. Quando o prego estiver totalmente inserido na madeira, a condição será inválida e ele irá para o fim do fluxo. Pronto! Agora temos o nosso fluxo martelar finalizado. Vamos validar? Após o início, o primeiro comando é pegar o martelo. O segundo comando é validar se o prego está fora da madeira. Se estiver fora da madeira, o fluxo entra no bloco e executa os comandos mirar o prego e martelar o prego. De novo, qual é a diferença entre o se e o enquanto? No enquanto, o fluxo volta para a validação, que é executada novamente. Assim, enquanto o prego estiver fora da madeira, os comandos mirar o prego e martelar o prego serão executados. Quando o prego estiver totalmente inserido na madeira, a condição não será mais válida e o algoritmo termina. Veja que o fluxograma é uma representação exata do nosso algoritmo. Daí você pergunta: Mestre Supremo, eu preciso fazer o fluxograma de todo o algoritmo? Não, gafanhoto. Presta atenção na aula. Eu disse no início, o fluxograma é uma ferramenta que ajuda você a escrever um algoritmo. Muitas vezes, quando temos que escrever um algoritmo complexo, um processo complexo, o fluxograma é uma ferramenta muito útil, pois a gente consegue olhar os comandos de forma individual, mas também consegue ter uma imagem mais ampla do processo como um todo. Muitas vezes você começa a desenhar um processo que parece simples e termina com ele cheio de ações, decisões, repetições, igual quando se escreve um algoritmo. A diferença é que alterar um fluxograma é muito mais fácil do que reescrever um algoritmo. Assim, você pode começar com uma versão mais simples e ir evoluindo ele. Mas é preciso ter cuidado ao usar o fluxograma, porque em determinadas situações ele pode te induzir ao erro. Veja o exemplo a seguir. Aqui nós iremos desenhar o algoritmo OLA. A primeira coisa é identificar o início do processo. Depois, adicionamos a nossa primeira condição, sexo. Se for mulher, então verifica a aparência. Se for bonita, então diga, olá gata. Se for feia, então diga, olá moça. Se for indefinida, então diga, mano, você é diferente, né? Daí, se for homem, também verifica a aparência. Se for bonito, então diga, olá gato. Se for feio, então diga, olá feioso. Se for indefinido, então diga, mano, você é diferente, né? Agora, se o sexo for indefinido, então diga, mano, você é diferente, né? Pronto, nós temos o fluxograma do algoritmo OLA desenhado. Porém, se você prestou atenção, esse algoritmo não é exatamente igual ao que nós escrevemos. Ele tem uma duplicação de comando desnecessária. No algoritmo original, nós temos uma única linha com a saída "Mano, você é diferente". E aqui, no fluxograma, essa saída aparece 3 vezes. Além disso, esse algoritmo tem muito mais comandos que o original. Vamos ver como seria esse algoritmo escrito. Veja que nós temos 9 comandos, 3 blocos se e 3 saídas com mensagem "Mano, você é diferente". Essa versão é maior do que a que escrevemos antes. A versão original tinha apenas 5 comandos, um único bloco se
e uma única saída com a mensagem: mano, você é diferente. Veja os dois algoritmos lado a lado. Bem diferente, né? O resultado é o mesmo, mas você acabou escrevendo uma estrutura mais complexa e com repetição de comandos. Mestre Supremo, onde nós erramos? Bem, nós erramos porque nós fomos orientados, nós fomos induzidos pelo fluxograma a esse erro. Vamos verificar onde isso aconteceu. O problema está no símbolo de decisão. Esse comando verifica apenas uma variável por vez. Logo, como estamos validando duas variáveis, nós tivemos que criar validações adicionais. Você pode criar uma decisão verificando mais de uma variável. Normalmente, quando você chega nesse ponto, é porque já analisou o algoritmo de outras maneiras. No nosso caso, foi usando a tabela verdade. Portanto, tome cuidado quando estiver desenhando um fluxograma para não cair nesse tipo de armadilha, beleza? Aqui nós temos o algoritmo saudação como exemplo de validação de uma única variável com diferentes possibilidades. Logo, para esse cenário, a tendência é que se use o caso na hora de escrever o algoritmo, pois estamos validando uma única variável com diferentes possibilidades. Voltando para o nosso algoritmo martelar, eu gostaria apenas que você reparasse nesse comparativo entre o enquanto e o repita. Perceba que nós temos os mesmos comandos e as mesmas validações. Contudo, você pode ver que a validação é feita em momentos diferentes. Como eu disse na aula passada, o enquanto é uma condição para você entrar no bloco de comandos. Já o repita é uma condição para você sair do bloco. Quando estiver desenhando um fluxograma, você vai perceber que a diferença entre os dois é que no enquanto, o último comando retorna para a validação. Já no repita, é a validação que retorna para o primeiro comando. Finalizando, esse é o nosso algoritmo martelar com um loop dentro de outro loop. Nós temos o para, controlando a quantidade de pregos a serem martelados. E nós temos o enquanto, controlando se o prego foi totalmente inserido na madeira. Nesse cenário, quando a condição do enquanto não for válida, o fluxo volta para a validação do para. Se o x ainda estiver entre 1 e 6, ele reinicia o bloco de comandos para martelar o prego. Depois que todos os 6 pregos estiverem totalmente inseridos na madeira, o fluxo finaliza. É isso. Desenhar um fluxograma é tão simples quanto escrever um algoritmo. A complexidade está em desenhar todos os cenários. Mas, como eu disse anteriormente, corrigir um fluxograma é mais fácil do que reescrever um algoritmo. O fluxograma, assim como a tabela verdade, é uma ferramenta de apoio. Ele auxilia o programador a visualizar o fluxo dos comandos, mostrando qual a sequência deles em cada cenário. Beleza? É isso. Beijo. Fui.